Tudo bem, doutor. Agora, digamos que a gente passe por um próximo estágio aí, né? A gente já falou sobre a questão do diagnóstico, que é o HPV, né? Mas existem outras formas da mulher possivelmente ter no futuro o câncer de colo uterino, né? Porque a gente está falando do HPV, que é a principal. Sim. Mas existem fatores genéticos que podem estar influenciando no aparecimento de um possível câncer de colo uterino. O fator genético para câncer de colo uterino não tem nada na literatura evidenciando que tem essa relação forte. Então é basicamente o que? O tabagismo entra como um fator de risco. O tabagismo ele diminui a imunidade dessa paciente e o tabagismo altera o DNA da célula lá no colo do útero. E se essa paciente teve um contato com HPV e é fumante, mais chance ainda ela tem de desenvolver o câncer de colo uterino. Pacientes que têm imunidade baixa, a gente chama de imunossuprimidas. Então, paciente que faz uso de corticoide de longa data, porque teve um transplante de rim, por exemplo. Paciente que convive com HIV e não trata de maneira regular, ou seja, pode estar ali numa situação de AIDS, né, de SIDA. Então, essas pacientes que têm baixa imunidade também é um fator de risco aumentado, tá? Múltiplos parceiros, início da idade sexual jovem, por quê? Porque aumenta a chance, aumenta a exposição ao vírus HPV. Então, hoje, basicamente, Ricardo, não estou dizendo que não tem, mas basicamente você faz uma associação entre câncer de colo uterino e sim contato com HPV. Hoje é muito raro você ter um câncer de colo uterino sem ter contato com HPV. Já tive casos? Já. A paciente nunca tinha tido uma relação. Ela teve um outro tipo de câncer que não é relacionado ao HPV. Tá entendendo? Então, a grande maioria, sim, esmagadora, 98% é relacionado ao HPV. Entendi. Tá. Aí tudo bem, doutor. Existe algum tratamento? Vamos lá, agora a gente já começa a perguntar com relação à questão pós-diagnóstico aí, né? Se existe algum tipo de medicação, algum antirretroviral, porque assim, hoje o mundo está bem evoluído em questão de medicamentos, né? E assim, né? Até para atualizar, né? Porque assim, quando a pessoa tem o diagnóstico, né? Sempre, normalmente, é a parte que mais, tem HPV positivo, né? Então é importante esse contato com o médico para a mulher criar um pouco mais de tranquilidade para saber que, né, a gente volta a falar, que não é sentença de nada, né? É algo que assola aí pelo menos 75% da população, né? E assim, mas existe algum tipo de medicamento antirretroviral que tem remissão? Existe alguma possibilidade da remissão desse vírus? Isso. Você está falando de tratamento para HPV. Não existe tratamento do vírus HPV. Existe tratamento das lesões provocadas pelo HPV. Então, se essa paciente tem uma verruga, eu vou lá e posso cauterizar, queimar a verruga. Se ela tem uma lesão no colo, uma feridinha no colo, eu posso ir lá e utilizar um tratamento chamado de conização, retirada da tampa do colo do útero. Para quê? Para que aquela lesão não evolua para câncer. Não existe tratamento para o HPV. Isso é importante falar, como eu falei lá no início, as pessoas entram em contato e a maioria elimina o vírus. Então, quem vai eliminar é o sistema imune, por exemplo. O que é a maior arma contra o HPV? É a vacina. É aquela paciente ou aquela criança, vamos falar de criança, que nunca entrou em contato com o vírus HPV. Aí sim a gente tem uma prevenção primária, que a gente chama, né? Que nunca expôs ao vírus, nada do tipo, e você faz uma vacina em 2 doses e você protege essa criança de ter câncer do colo uterino. Dependendo da quantidade de vírus de vírus que são cobertos pela vacina, pode ser a quadrivalente, que a gente chama, que é de 4 vírus, ou nonavalente, que é de 9 vírus, você pode chegar a uma cobertura de até 90% e diminuir, sim, o risco de câncer de colo uterino. Entendi. Tá, com relação à questão, por exemplo, né, já que a gente soube que através de medicação não tem, né, a remissão, e como você bem falou, né, algo que propriamente o organismo, né, se encarrega de se livrar do vírus, né? Existe um prazo para essa remissão aí, para que o... Como eu falei lá no início, a gente não tem esse prazo, saber quando que vai, mas via de regra você tem mais contato com HPV na sua
idade adulta jovem e também, como o sistema imunológico é tão bom, você elimine até 1 ou 2 anos. Isso tem esse número, tá? Mas não é uma regra, não é uma garantia que você vai eliminar. Então, o problema todo do HPV não é nessa infecção transitória. Ela pode ter contato com o HPV, eliminar, ter contato de novo e eliminar. É a infecção persistente na célula desse paciente, né? Nesse paciente que pode gerar alteração, dano celular, dano no DNA da célula e provocando um crescimento desorganizado que é o câncer do colo uterino.